donos da festa da inteligência artificial estão saindo silenciosamente pela porta dos fundos e você pode estar ficando para trás. Essa semana, no dia 28 de julho, uma terça-feira normal na maior parte do mundo, o mercado americano abriu como abre todo dia. Mas teve uma coisa diferente, uma coisa que começou a rachar. Micron caindo mais de 8%, quase 9%, AMD caindo mais de 8%, Intel quase 6%, Broadcom mais ou menos 1% de queda e até mesmo a Nvidia, que é a rainha de todo esse hype de inteligência artificial, acabou sangrando nesse dia. Microchips, que são esse coração da revolução da IA, desabaram no mesmo dia. E Nasdaq inteiro fechou em queda pela segunda semana consecutiva. E do outro lado do planeta, no mesmo dia, uma empresa chinesa que quase ninguém no Ocidente conhecia até 48 horas antes, chamada CXMT, subiu quase 500% na estreia da bolsa lá em Xangai. Virou, num único pregão, a empresa mais valiosa da China continental. Valor de mercado de aproximadamente 490 bilhões de dólares. Enquanto tudo isso acontecia, 5 empresas, Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Oracle, estavam se comprometendo em gastar em conjunto 710 bilhões de dólares só nesse ano de 2026, tudo em infraestrutura de inteligência artificial. Isso inclui data center, chip, terra, energia elétrica, tudo. Só para você ter uma noção, esses pouco mais de 700 bilhões de dólares é quase o dobro do que essas mesmas empresas gastaram no ano passado. É mais do que o PIB inteiro da Suíça em um ano. Mas a pergunta que ninguém está fazendo é a seguinte: se a inteligência artificial é o futuro, se essas empresas vão dominar o mundo, se o ChatGPT é a maior invenção desde a internet, por que praticamente todos os grandes investidores do mundo estão silenciosamente dizendo que estamos vivendo em uma bolha? Warren Buffett, o mago de Omaha, está com o maior caixa da história da empresa dele, a Berkshire, quase 350 bilhões de dólares parados, esperando o momento certo. Michael Burry, aquele mesmo, sabe, já viu aquele filme A Grande Aposta? O cara que previu a grande crise de 2008. Ele soltou um alerta para Wall Street em maio. Sam Altman, o próprio dono da OpenAI, que faz o ChatGPT, admitiu esse ano que em algum momento vai ter uma bolha. E um dos relatórios mais respeitados de Wall Street publicou uma frase que virou até meme entre gestores profissionais: não tem pizza suficiente. É uma bolha. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje, porque o que está acontecendo em julho de 2026 não é uma correção normal do mercado. É um padrão que já apareceu antes, 2 vezes. E toda vez que apareceu, quem entrou por último acabou pagando a conta. Só que o plano dos grandes investidores, que eles estão silenciosamente executando enquanto o mundo gira, provavelmente não é o que você está imaginando. E é ele que vai definir se você sai ganhando ou perdendo dessa história. Mas é claro, antes de eu começar aqui o enredo, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal. Isso é muito importante para o YouTube entender que você quer receber mais conteúdos de investimentos como esse. Não custa nada, clica aqui embaixo e dá essa moral pra gente. Ó, eu dividi o vídeo em 3 partes. Primeiro eu vou te mostrar porque praticamente todo mundo grande no mercado, de Michael Burry a Sam Altman, está dizendo que estamos numa bolha. Segundo, eu vou te contar aqui que os grandes investidores, os fundos, os gestores profissionais estão silenciosamente fazendo com o dinheiro deles. E a última parte, o terceiro bloco da nossa conversa, que é a parte mais importante, é o que tudo isso significa para o seu bolso no final das contas. E o plano de verdade que os grandes investidores estão executando, que vai te surpreender. Então assiste até o final e já vai me deixando nos comentários o que você pensa sobre todo esse hype de IA. Bom, pessoal, vem comigo aqui. Para a gente entender o que está acontecendo hoje, eu tenho que te levar rapidamente para 2 momentos da história. Primeiro, ano 2000. A bolha.com. Todo mundo sabia que a internet ia mudar o mundo. Todo mundo estava certo no final das contas. A internet mudou o mundo. Só que entre 99 e 2001, a bolsa americana viveu uma euforia como a gente não tinha visto dessa mesma maneira antes. Empresas com nome terminado em .com iam à bolsa, mesmo que elas não tivessem nada de lucro, 1 centavo sequer. Elas investiam bilhões em infraestrutura, compravam propaganda no maior evento esportivo dos Estados Unidos, né, o Super Bowl, e os investidores do varejo entravam, achando que esse era o futuro mesmo, achando que era hora de não ficar para trás. E aí, quando a bolha estourou em março de 2001, o Nasdaq caiu 60% dentro de um único ano. Milhões de investidores comuns perderam praticamente tudo. Empresas que valiam bilhões viraram pó. E o Warren Buffett? O Buffett, que tinha sido chamado de burro, né, ultrapassado, esse velho que não entende a nova economia, ele não perdeu 1 centavo, porque ele nunca comprou essas teses do hype. Ele disse uma frase que ficou para a história: eu prefiro perder uma oportunidade
do que perder dinheiro. E o segundo momento que eu quero voltar aqui na história é lá em 2008, a bolha do subprime. Todo mundo achava que dar crédito imobiliário para qualquer um era algo genial, né? Os bancos empacotavam essas dívidas em produtos financeiros com nomes complicados, davam um nome bonito, vendia para o mundo inteiro como se fosse títulos super seguros, AAA, né? O AAA, que é a maior categoria de qualidade de crédito. E aí um cara chamado Michael Burry olhou para o sistema todo e percebeu que tinha uma coisa errada ali, tinha uma coisa que ninguém tinha percebido. E apostou contra. Todo mundo duvidou, riu dele. Se você viu o filme A Grande Aposta, você sabe do que eu tô falando. Investidores ligavam furiosos, pedindo dinheiro de volta. E um ano depois, em 2008, a bolha estourou, trilhões de dólares evaporaram e o Burry ganhou 700 milhões de dólares nessa aposta contra o mercado. Se você olhar essas duas bolhas e várias outras que já ocorreram ao longo da história, desde a bolha das tulipas holandesas lá de 1637 até o advento da nova tecnologia do 3G europeu lá nos anos 2000, você sempre vai encontrar o mesmo padrão. 3 elementos. Primeiro, uma tecnologia real, que é revolucionária ou prometida como revolucionária, que tem o potencial de mudar o mundo de verdade. Segundo, uma euforia coletiva. Todo mundo comprando, ninguém quer ficar de fora, todo mundo se sente um gênio nesse momento. E o terceiro, o ponto em que grandes investidores, os gestores profissionais, os adultos na sala, silenciosamente vão se preparando, enquanto os investidores de varejo vão entrando e ficam desesperados. Então guarde esses 3 elementos, porque em 2026 esses 3 pontos estão de volta. Só que dessa vez tem até um quarto elemento, e é ele que muda tudo. Então vamos começar um a um aqui. Os grandes investidores estão silenciosamente construindo defesa. Eles não estão em pânico. Não estão vendendo tudo, não estão gritando, mas silenciosamente se posicionando para um cenário que pode ser mais desafiador. Warren Buffett com 350 bilhões de dólares em caixa, que é o maior caixa da história da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele. Não porque ele quer sair do mercado, mas porque ele quer ter munição para comprar barato quando a poeira baixar. Ray Dalio, um dos grandes gestores do mundo, dono do maior fundo macro da Bridgewater, a gestora que ele fundou, tem falado publicamente há meses que aumentou a exposição em ouro, que historicamente é uma das melhores proteções em um cenário de bolha, de incerteza global, desvalorização do dólar e assim por diante. E o calendário de IPOs, né, quando uma empresa chega à Bolsa de Valores em 2026, é o calendário mais lotado da história do mercado americano em relação à inteligência artificial. A SpaceX do Elon Musk abriu capital em junho, a Anthropic e a própria OpenAI estão programando IPOs para até o final do ano, e tudo com valuations ali que os rumores já circulam na faixa de trilhões de dólares cada uma. O segundo elemento, os números não fecham, né? Tem uma peça faltando nesse quebra-cabeça. E aqui é onde a coisa começa a ficar maluca, meio esquisita. Deixa eu te mostrar um cálculo que fez a minha cabeça explodir quando eu vi. Todo o lucro que existe em uma economia, de todas as empresas listadas em bolsa, mais as empresas privadas, que são aquelas não listadas, mais os pequenos negócios, sai uma coisa só, o PIB, né? Somando tudo, dá o valor do PIB daquela economia. Não tem mais de onde tirar. Historicamente, os lucros das empresas nos Estados Unidos ficam em torno de 12% do PIB ali norte-americano. Esse número quase não muda ao longo das décadas. E o PIB americano deve crescer ali aproximadamente 1,4 trilhão de dólares por ano nos próximos 2 anos, segundo o consenso de mercado agora. Faz uma conta aí com uma margem histórica de 12%, dá 168 bilhões de dólares de aumento de lucro. Esse é o crescimento esperado dos lucros de todas as empresas americanas juntas, por ano. Todas, do padeiro, da esquina até o Google. Mas as empresas do S&P 500 sozinhas estão precificadas com um aumento de lucro esperado de mais de 400 bi de dólar. E só o setor de IA sozinho está precificando mais de 250 bilhões. Ou seja, o mercado está precificando que essas empresas sozinhas vão comer quase 4 vezes toda a pizza que sobra para a economia inteira dividir. Não vai ter pizza para todo mundo, simplesmente não tem como. E ainda tem outro problema em cima disso, pensa aqui comigo. A Microsoft investe 13 bi mais ou menos ali na OpenAI, mas o dinheiro não sai da Microsoft em dinheiro vivo e vai lá para o caixa da OpenAI. Ele sai em crédito para que a OpenAI use a plataforma da Microsoft, o Azure ou Azure, como a gente pronuncia às vezes aqui no Brasil, que é o sistema de nuvem da própria Microsoft. Então a OpenAI pega esse crédito, usa para treinar os seus modelos, usando os servidores da Microsoft, e a Microsoft contabiliza isso como uma nova receita. Mas o dinheiro, de fato, nunca saiu do prédio, de fato, e apareceu como receita no balanço. E funciona parecido com toda a cadeia. A Amazon investe na Anthropic, a Anthropic usa esse dinheiro para pagar o serviço em nuvem da Amazon, que é o AWS, e a Amazon contabiliza isso como receita. E olha um dado que quase ninguém
presta atenção. No primeiro tri desse ano, a Alphabet, que é a holding do Google, reportou um lucro de mais de 60 bilhões de dólares, que foi um recorde histórico. Mas 28,7 ali, um pouco menos de 30 bilhões desse lucro, veio da valorização da participação da Alphabet na Anthropic. Ou seja, a Alphabet, holding do Google, tem ações da Anthropic. Se as ações da Anthropic se valorizam, aumenta o balanço da Alphabet. Isso não é um lucro operacional de fato, é um lucro contábil por conta da marcação a mercado dessas ações que eles têm em balanço. A Amazon fez a mesma coisa. Do lucro líquido dela no primeiro trimestre, pouco menos de 17 bilhões veio ali desse mesmo truque. Enquanto isso, o fluxo de caixa livre, né, o FCF da Amazon, caiu ali cerca de 95% naquele trimestre. Foi de 33 bi mais ou menos para pouco mais de 1 bi. Isso não é uma indústria saudável, né? É uma engenharia contábil que funciona só enquanto a música ainda estiver tocando, né? Se parar, todo mundo cai. Inclusive, já deixa aí nos comentários se você já sacou algum lucro recorde desses que te deu aquela sensação estranha de alguma coisa não tá fazendo sentido. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Agora, o terceiro elemento, a coisa que muda tudo em 2026. As regras do mercado, elas foram silenciosamente reescritas. Deixa eu te explicar, para ficar bem claro aqui para todo mundo. Existe o conceito, né, de índice de bolsa, né? Como, por exemplo, o Nasdaq, S&P 500, Russell e vários outros tantos por aí. Cada índice é uma lista de empresas, vamos dizer assim. E existem trilhões de dólares no mundo inteiro alocados em fundos passivos e ETFs que acompanham esses índices. Então, automaticamente, quando uma empresa entra em algum índice, esses fundos e ETFs são forçados a comprar, porque ele precisa acompanhar aquele índice. Não é uma questão de escolha, de gostar ou não gostar da empresa, né? E historicamente, tinha uma regrinha muito simples. Para uma empresa entrar em um desses índices, ela tinha que esperar meses, às vezes um ano inteiro. Isso dava tempo para o preço da ação ali que acabou de ser listada se estabilizar antes dos fundos começarem a comprar em grande quantidade. Mas aí, o que aconteceu em 2026? 3 dos maiores índices do mundo mudaram silenciosamente essas regras. O índice Nasdaq reduziu o tempo de espera para 15 pregões, 3 semanas apenas. O Russell e o CRSP foram ainda mais longe, em apenas 5 pregões. 5 dias já era o suficiente como um tempo de espera para uma ação entrar dentro do índice. Só teve uma família de índices que manteve a regra antiga, S&P Dow Jones, né, que inclusive eles fazem o índice S&P 500. Eles bateram o pé ali e mantiveram a exigência de 12 meses de espera para que uma empresa seja elegível a entrar no índice. Foi a única grande resistência do mercado. E por que isso importa? Porque os grandes índices são a régua que boa parte do mercado usa para de fato fazer os investimentos. Quando o Nasdaq muda a regra, é o Nasdaq inteiro que muda a sua composição. Então, quando uma SpaceX do Elon Musk entra no índice em 15 dias, ao invés de esperar 12 meses, o preço da ação ainda está naquela fase mais quente, mais incerta, logo depois de estrear na bolsa, que historicamente é quando o valuation às vezes nem faz muito sentido, né? Muitas vezes a empresa estreia na bolsa com um grande valuation. Não é uma teoria da conspiração, não, tá, pessoal? Tá publicado. Está no site de cada um desses índices. Os documentos oficiais da mudança foram divulgados 33 dias antes do IPO da SpaceX. Acha uma coincidência? Eu diria que não, para não dizer outra coisa. Isso é um sinal clássico de bolha, né? Quando o mercado precisa reescrever as próprias regras para encaixar empresas mais rápido, é porque a demanda por essas empresas está em nível de euforia. E é aqui que a coisa fica ainda mais séria. Lembra que eu te contei do Michael Burry, que previu a crise lá de 2008? Em maio desse ano, ele soltou uma análise que fez o mercado todo tremer ali. Ele olhou para os balanços das Big Techs, Oracle, Meta, Amazon, Microsoft, Alphabet, e percebeu uma coisinha. Quando essas empresas compram bilhões de dólares em chips da Nvidia, elas não contabilizam o custo todo naquele ano. Elas adquirem o equipamento e aplicam o conceito de depreciação desse acervo ao longo de vários anos, 5, 6 anos, e de forma que a cada ano que passa vai diminuindo um pouco o valor contábil daquilo. Isso vale para tudo. Se você compra uma máquina, ela vai sendo usada, ela vai ficando mais velha, vai perdendo o seu valor a cada ano que passa. Só que tem um problema. Um chip de A, de ponta, né, de última tecnologia, ele costuma ficar obsoleto em cerca de 2 a 3 anos. No máximo. A Nvidia lança modelo novo todo ano. Cada geração é significativamente mais poderosa que a geração anterior. Então, se o chip te serve ali para sua aplicação por cerca de 2 anos, 3 anos, só que você contabiliza a depreciação dele por 5, 6 ou mais anos, você acaba subestimando os seus custos. E se você subestima os custos, o que acontece com o seu lucro reportado? Ele fica maior do que realmente é. O Burry estima que entre 2026 e 2028,
as Big Techs vão ter subestimado os custos em aproximadamente 170 a 180 bilhões de dólares. E que os lucros reportados desse período estão de 20 a 30% inflados. Ele apontou o dedo diretamente para a Oracle. Ele acha que a Oracle está inflando o lucro em cerca de 27%, quase 30%. No caso de Meta, antiga Facebook, em cerca de 20%. Agora, vamos conectar aqui as partes. Grandes investidores estão acumulando caixa, uma matemática que não fecha, as regras dos índices reescritas em 33 dias, um esquema para o dinheiro circular e fingir receita, lucros que podem estar cerca de 20% a 30% acima da realidade. E do outro lado dessa história, você, brasileiro comum, tentando entender no meio desse barulho todo o que efetivamente fazer com o seu dinheiro. Pra ser sincero com você, tem dois caminhos, o fácil e o difícil. O difícil é continuar estudando, investir sozinho, acertar, errar no mercado, montar uma carteira diversificada. O fácil é contratar um time especialista nisso, para fazer isso por você. E a Finclass torna muito acessível ter um time profissional com os maiores analistas do mercado brasileiro, porque custa menos do que uma pizza por mês. E agora estamos com 40% de desconto. Ou seja, vale muito a pena, né? Sou suspeito para falar, mas é o que eu realmente acredito. Então, antes de eu ir para a parte final do vídeo, que eu sinalizei que é a mais importante, deixei uma surpresinha para você. Clica aqui nas descrições para ter acesso a esse desconto, o cupom e tudo mais. E vamos lá, vamos falar do fechamento mais importante. E se você chegou até aqui, eu tenho que te dar os parabéns, né? Porque você realmente está comprometido, quer investir mais informado, mudar sua vida financeira. Só que aqui é onde a maioria dos vídeos sobre a bolha te leva para o caminho errado. Porque o instinto, depois de ouvir tudo isso que eu te contei, é claro, poxa, se tem uma bolha, eu tô caindo fora. Vou vender tudo, vendo minhas ações, espero as coisas normalizarem, depois eu volto a investir. Bem simples, né? Só que não. Porque tem uma verdade que quase ninguém tem coragem de contar. Uma verdade que talvez seja uma das lições mais importantes da história do mercado financeiro. Historicamente, mais dinheiro foi perdido por investidores tentando antecipar crises do que nas próprias crises. Essa frase é de Peter Lynch, um dos maiores gestores da história. Ele cravou essa frase há décadas. Muito mais dinheiro foi perdido por investidores se preparando para correções ou tentando antecipar correções do que foi perdido nas correções em si. Pensa em quem vendeu tudo lá em 2015 com medo de uma recessão. Ficou de fora de 4 anos seguidos de alta. Pensa em quem zerou a bolsa em março de 2020 porque tinha uma pandemia global acontecendo. Perdeu um dos maiores rallies da história recente. Pensa quem saiu em 2023 achando que a IA era uma bolha desde lá, que já se falava de bolha em 2023. Perdeu mais de 100% de alta nos 2 anos seguintes. Então o mercado, historicamente, não é bom identificar quando as crises vão surgir, nem quando as bolhas vão estourar de fato. A gente só reconhece isso com clareza depois que já aconteceu. E quem se acha capaz de acertar esse timing, na média acaba se lascando. Então, quando eu digo copie o plano dos ricos, eu não estou dizendo venda tudo e saia correndo. Não é isso. É o contrário disso, na verdade. Na maioria das vezes, o que é para fazer é nada. Isso mesmo, nada. Nada de vender no pânico. Nada de comprar no FOMO, né? Aquele fear of missing out, que você fica ali ansioso porque fulaninho tá ganhando dinheiro e você não comprou aquela empresa. Nada de alavancar. Nada de trocar estratégia toda semana. Anota aí. São 4 movimentos, sendo que os 3 primeiros são, na verdade, sobre o que não fazer. E só o 4º é sobre o que você de fato deveria fazer. Movimento 1, aceite que ninguém sabe quando a bolha estoura. Nem os grandes investidores. Esse é o mais difícil de engolir, né? Warren Buffett está sentado em cima de quase 350 bilhões de dólares em caixa hoje, mas ele não vendeu as posições dele em Apple, em Coca-Cola, Bank of America. Ele só parou de comprar coisa nova. Ele parou de tentar perseguir o topo, de acertar esse timing. Diferença gigantesca entre não comprar mais e vender tudo. Michael Burry, ele apostou lá, como eu falei, na bolha do subprime, só que essa aposta começou 3 anos antes da bolha de fato estourar. E no meio do caminho ele quase quebrou, porque os investidores ligavam furiosos para ele, pedindo dinheiro de volta, ele shorteando um mercado que só subia. Ele estava certo, mas foi o timing que quase acabou com ele. E na outra ponta, duvidar de gente como Elon Musk, Sam Altman,
Jensen Huang se provou um péssimo negócio nos últimos 20 anos. É bastante possível que daqui a 10 anos, quem está dizendo hoje que IA é uma bolha, pareça o Buffett lá dos anos 90, né? O velho que não entendia a nova economia. Aceitar que ninguém sabe quando o topo chega é o primeiro passo. Segundo movimento, não alavanque nunca, especialmente agora. O maior perigo de uma bolha não é a bolha em si, é o investidor que se sente esperto no meio dela e resolve pegar dinheiro emprestado para não perder essa onda. E a alavancagem em bolha é a forma mais rápida de sair da história antes dela terminar. Então não faça isso. Terceiro movimento, não pare de investir. Continue fazendo o que você já fazia. Se você tinha um aporte mensal programado, continue. Se você tinha uma alocação dizendo para ter 30% em ações, mantenha os 30%. Não aumente para 50% porque está no momento de rally, ou zere tudo porque você acha que vai ter uma correção de mercado. Fluxo contínuo historicamente bate quem tenta cronometrar o mercado. Tem uma frase de um cara que eu admiro muito, que é John Bogle, que disse: "For God's sake, do not stop your regular investment just because the market is going down." O que ele quer dizer? Traduzindo para o nosso bom e velho português: pelo amor de Deus, não interrompa os seus aportes programados só porque o mercado está caindo, porque você está matando o poder do DCA, Dollar Cost Average. Quando você investe com consistência, todos os meses, naturalmente você está pegando vários pontos de entrada e quando o mercado está caindo, você está plantando. O mercado é cíclico. Quando volta a se recuperar, esses aportes que você manteve com a sua disciplina, matematicamente vão te ajudar a pagar a conta da queda que de fato você sofreu. E aqui que eu preciso te falar uma coisa que talvez você não tenha esperado esse vídeo falar. ETFs continuam sendo, para a maior parte das pessoas, a melhor forma de investir em ações no mundo. Isso não mudou em 2026. Não vai mudar em 2027. O próprio Warren Buffett tem um pedido no testamento dele que 90% do dinheiro que ele deixar para a família seja investido em um ETF que segue o índice S&P 500. Ele confia mais no ETF do que na maior parte dos gestores profissionais, até os gestores que trabalham com ele ali no dia a dia na Berkshire. Ele tá certo. A grande maioria dos gestores ativos, historicamente, perde para o resultado de um ETF ao longo de um tempo. Escolher uma ação, uma por uma, tentando adivinhar quem vai ser o próximo Google, é um jogo em que quase todo mundo perde. O ETF é barato, ele é diversificado, ele é automático, ele é previsível. Para quem quer construir patrimônio no longo prazo, sem virar analista profissional de mercado, é uma ferramenta imbatível. Então, quando eu falo para você manter a disciplina, eu não estou dizendo sai do ETF. É o contrário, é não abandone o ETF só porque o momento está barulhento. A regra dos índices mudou, é verdade. Mas o princípio de investir de forma automática diversifica sem tentar adivinhar o topo e essa abordagem continua sendo a melhor coisa que a maioria dos investidores pode fazer. Então a pergunta não é ETF sim ou não. A pergunta é, se o portfólio todo está num único ETF, aí sim podemos ter um problema. Mas o problema não é o ETF em si. É a falta de diversificação além dele. E aí que o quarto movimento começa, aquele que eu te contei que é o único que vai exigir de fato uma ação. Diversificação de verdade. Esse é o único ponto que a gente deveria de fato arregaçar as mangas e fazer. Diversificar de verdade não é só ter ações americanas, é balancear entre diferentes classes de ativos, entre diferentes regiões, entre diferentes teses, diferentes moedas. Se você já tem ações no exterior, tenha também renda fixa, tenha fundos imobiliários aqui no Brasil, tem alguma exposição a ouro, tem empresas pagadoras de dividendo que não dependem da tese de A. Se toda a sua carteira depende da tese de A para continuar subindo para sempre, você não está diversificando, você está apostando tudo em uma coisa só com um nome bonito. Agora, um cuidado importante antes de eu terminar, e eu não estou dizendo que a bolha vai estourar não, tá? Não estou dizendo que vai estourar amanhã, nem dando uma previsão. Ela pode até não estourar, pode continuar por 2, 3, 5 anos. O próprio Sam Altman, CEO da OpenAI, disse esse ano, como eu já falei no começo do vídeo, que em algum momento vai ter uma bolha, mas que ninguém sabe se vai ser em 2, 3, 5 anos. A Goldman Sachs, um grande banco americano, projeta que as empresas de IA vão adicionar quase 30 trilhões de dólares em valor de mercado desde 2022. Mas o próprio banco só consegue justificar cerca de 9 desses quase 30, disso em receita futura projetada. Eu, inclusive, torço para que a IA cumpra tudo isso que promete. Que os data centers virem sistemas fundamentais na economia, que os agentes cognitivos se multipliquem e ajudem o mundo a voltar a crescer produtividade, que o mundo fique mais rico. Mas a história
também mostra uma coisa. Empresa boa não é o mesmo que empresa barata. E é isso que o plano dos grandes investidores te protege. Ele não te faz sair na hora certa, porque ninguém consegue fazer isso, né? Ninguém tem bola de cristal. Ele te faz estar preparado para qualquer momento. E bom, eu falei lá no começo do vídeo que os grandes investidores estão silenciosamente se preparando para um colapso da IA. E hoje você sabe o que se preparar significa de fato para eles, que não é fugir, é não deixar o barulho decidir por você. Buffett está acumulando caixa, não é pânico, é paciência. Ray Dalio comprando ouro não é medo, é disciplina. Barsi comprando ações boas por 50 anos seguidos não é sorte, é um método. O maior perigo de uma bolha não é ela estourar, é você tentar adivinhar quando ela vai estourar. E agora você já tem duas opções. Você pode entrar em pânico, vender tudo, tentar cronometrar o timing certeiro de sair e depois o timing de voltar para o mercado e provavelmente perder a próxima década, esperando uma bolha que nunca estoura, né? Ou que estoura anos depois de você já ter saído do mercado. Ou outra alternativa, que eu particularmente acho mais interessante, você pode fazer o que os grandes investidores fazem silenciosamente. Aceitar que ninguém sabe o time, ninguém tem bola de cristal, não alavancar, continuar investindo com disciplina e diversificar de verdade. Uma dessas opções depende de você tentar prever o futuro. A outra depende de aceitar que ninguém consegue fazer isso. E o que você acha de tudo isso? Você acredita que a IA é uma bolha prestes a estourar? Ou você acredita que dessa vez é diferente? Quero saber de você. Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários que você manda e eu adoro saber a opinião de vocês, até para pensar em novos conteúdos aqui na Finclass. Turma, vou ficando por aqui. Deixo aqui meu grande abraço e até a próxima.